O Evangelho de Jesus Cristo, ele escreveu o médico. Lucas não foi discípulo, hein, igreja? Lucas não foi discípulo, viu? Lucas não andou com Jesus. Lucas é contemporâneo de Jesus, mas ele não andou com Jesus. Lucas, ele vai ser muito detalhista nas suas palavras, pois ele era um grande estudioso, médico, também grande estudioso. E o que ele escreveu aqui foi de fontes diretas das histórias. Ele ia nos lugares onde aconteciam os fatos, e ele pesquisava os fatos, perguntava para as pessoas as coisas, e ele ia escrevendo com a sua visão tão detalhista, tanto que é um dos evangelhos mais detalhistas que tem, é do médico Lucas. Então, pastor, então eu pensei que Lucas era discípulo de Jesus. Não, Jesus. Lucas não andou com Jesus. Quando Lucas apareceu, Jesus já estava no céu, Jesus já tinha sido arrebatado aos céus. Lucas veio depois. Amém? Amém? E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista nos enviou. E perguntaram-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Irmão, isso aqui é uma pergunta muito ruim. Os discípulos de João estão perguntando se Jesus era Jesus mesmo. Isso é ruim, essa pergunta aqui, viu? Não é boa não. Meu Jesus, tem misericórdia. E na mesma hora, olha só o que aconteceu, verso 21, e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João. Quem estava com dúvida era João, então vá direto para ele: o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anunciam-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar, e você senta dando glória. Meu irmão, o que foi que aconteceu com João aqui? O que foi isso que aconteceu com João aqui, hein? Meus irmãos, João Batista é aquele que anunciou o Filho de Deus, aquele mesmo que estava dentro do ventre da sua mãe, e o Filho se encheu do Espírito dentro do ventre. Era esse aqui, João. Imagina uma criança ainda no ventre se encher do Espírito Santo, poder de Deus, né? Ainda mais a criança se agitou quando Maria, mãe de Jesus, se aproxima com Jesus no ventre. Aí que menino se agita mesmo. Imagina que coisa linda, né? O encontro dos dois ainda no ventre, e João já se agitando no Espírito, pois ele sentia que aquele que era o maior já era antigo. Coisa linda, né? Maria e a mãe de João eram muito amigas, né? Família. Era prima, né? E agora nós vamos ver o nascimento de João, e João ele vem com uma das missões mais difíceis. Qual era a missão de João, pastor? Era anunciar o Salvador, anunciar aquele que vinha para remir os judeus. Os judeus esperavam isso por milênios. Pensavam que era Moisés e não era Moisés. Depois pensavam que era Elias, aquele que vinha resgatar o povo, e não era nenhum dos dois profetas. Apesar de que Moisés foi um dos maiores. Moisés foi aquele que foi o único que o Senhor conversou com ele face a face. Elias foi o segundo, que o Senhor ficou tão enciumado dele, que o Senhor arrancou ele da terra, com o corpo e tudo. Elias foi transladado, arrancado. Depois dele só Enoque, que aí em Gênesis também vai ser arrancado da terra.
E agora, João seria aquela voz. Que voz, pastor? A voz do que clama. As pessoas falam essa frase erradamente, achando que João era a voz que clama no deserto. E não é. O texto diz: João era a voz do que clama no deserto. Então ele era a voz de Jesus. Jesus no deserto, e João já falava diante dele com a voz de Cristo nele. Diga glória a Deus. João Batista foi aquele que antes de Cristo iniciar o seu ministério, João já tinha discípulos. É isso mesmo. João estava à frente de Cristo ministerialmente falando. João ainda chamava a atenção. Eu vou lhe dizer, Francisco vai até se parecer um pouco com João na sua alimentação. João não comia nada com glúten. João tinha uma alimentação saudabilíssima. Qual era a alimentação de João Batista, pastor? João só comia mel e gafanhoto. Mel silvestres e gafanhoto. É isso mesmo. João comia comidas naturais e ainda mais. João era o Francisco daquela época. Não como glúten, não como pão, não como. João era esse. Porém, João também tinha algo diferencial. João era um nazireu de nascença. Não raspava a cabeça, não fazia barba era gigante, cabelo gigante, ele usava roupa, pele de animal. Era um homem bem estranho, magrelo, porque você sabe, né? É muito difícil, apesar de que nós vemos, e cá entre nós nada contra a dieta do irmão Francisco e de João, mas eu nunca vi um elefante que só come planta ser magro, nunca vi. Mas João era muito magro, e as suas vestes chamavam atenção, mas não chamavam a atenção de João. Não era só o que ele comia, não era só o que ele vestia, mas a forma que João pregava. E alguns já até falaram que pastor Glauco se parece um pouco com João, porque João não tinha papo na língua. João foi muito perseguido porque ele não pensava, ele só falava. E ele chegou para o meio do povo e disse: ô vocês aí, ei, você aí jovem da porta, sua cobra, raça de víbora, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. As pessoas podiam ser grandes, pequenas, chefes de estado, homens doutores, importantes. Ele falava: você é cobra, você é cobra, você é cobra, se convertam agora, o rei está chegando e grande vai ser ele. Ele era muito duro nas palavras, muito duro. Só que tem uma coisa, ele estava rebanhando multidões. Pois não adianta, as pessoas podem até achar ruim a verdade, mas a verdade ainda é que rebanha ovelhas de verdade. É verdade, glória a Deus. Eu vinha falando no carro, dizendo assim, que eu tenho medo dessa última geração. Eu tenho medo. Porque a nossa geração, primeiro, ela não se conforma com a verdade. Você diz uma coisa aqui, o jovem vai lá, já vai precisar no Google, isso que o que você está falando é verdade mesmo. O jovem é assim. Você dá uma pregação aqui à noite, a pessoa chega em casa e procura no YouTube uma mensagem parecida com a minha para contradizer aquilo que eu falei, porque não conforma com a verdade. Só que entenda uma coisa: a verdade, ela vai ser sempre a verdade. A verdade no começo ela machuca, ela magoa, mas ela arrebanha os verdadeiros. Aleluia. Aleluia. Não esqueça que foi a verdade que fez um dos maiores exércitos da terra. Qual foi a verdade, pastor? Davi chegou dentro da caverna de Adulão, e quando ele olhou, um monte de homem frustrado, tudo endividado, alguns fugidos, alguns excluídos da sociedade. E Davi olhou: eu vou levantar daqui um exército. Mas Senhor, nós não temos capacidade. Quem capacita é Deus. Eu estou formando um exército com pessoas incapacitadas, mas que andam na verdade. Davi forma um dos maiores exércitos que o mundo já viu. Outro homem, Gideão, forma também um exército com homens padeiros, homens construtores, homens que não tinham domínio nenhum com a espada. Aí o Senhor envia ele a uma multidão. Aí o Senhor fala para ele: olha, Gideão, não se encanta com a quantidade, manda eles beberem a água. Aqueles que beberem água como um cão e não tirar a mão da espada, esses serão soldados. Aquele que largar a espada e levar a água até a boca,
esses não servem. Quando esse homem vai olhar, meu amigo, mais de 20 e poucos mil, agora tem só 300 soldados. Gideão preocupado, Senhor, e agora como é que eu vou vencer os midianitas, como é que eu vou vencer os filisteus com 300 homens? Aí o Senhor vai dizer, mas homens valentes, homens corajosos, homens guerreiros, homens do Rei da Glória. O Senhor, na sua verdade, Ele separa. Na sua verdade, a verdade ela faz isso. A verdade ela vai dominando de uma forma, irmão, que os verdadeiros vão se aproximando e a mentira vai se dissipando. Diga comigo, a verdade aproxima e a mentira dissipa. João Batista entrou com a verdade. Não era verdade? Se preparem ao reino de Deus. Está chegando o reino de Deus. Eu estou abrindo o caminho, não sou eu o maior. Ele disse, virá um maior do que eu. Quem é esse? O que vem aí, eu vos batizo com água, mas esse que vem, ele vos batizará com fogo. Aí João está lá, batizando gente. Eita glória! Quando lá vem o Cordeiro de Deus, lá vem o Cordeiro entrando dentro da água. Eu fico imaginando a cena, Jesus entrando dentro da água. Quando João olha, ele vai se dobrando dentro da água assim. Jesus, meu filho não precisa disso. Ele diz, Senhor, aleluia, eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. Aí ele parou tudo e ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João Batista já foram se dobrando, se prostrando, e Jesus entrando dentro das águas. Fico todo arrepiado, irmão. Jesus entrando nas águas e o povo se prostrando, a mata florescendo, o sol se abrindo, as nuvens se espalhando e o sol brilhando na água. Quando Jesus chega até João todo trêmulo, Senhor, eu não posso batizar o Senhor. Jesus diz, João, faz o que está escrito. Eu não vim para quebrar as regras, eu vim para firmá-las. E João pega Jesus, mergulha Jesus nas águas, e quando ele levanta Jesus, a Bíblia diz que o céu se abre e o Senhor diz assim, eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Diga glória a Deus. Para por aí, Francisco. A Bíblia diz que vem o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e pousa sobre Cristo. Imagina aquela presença, irmão. Imagina aí, aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Até hoje, pessoas de todo o planeta vão se mergulhar nos rios. Lá em Israel, foi o lugar onde Jesus se batizou até hoje. Jesus agora começa a rebanhar, só que depois do batismo vem os 40 dias no deserto e João pregando. Por isso que ele era a voz do que clama no deserto. Jesus vai assumir o ministério. Jesus começa a rebanhar. Jesus junta 70. Dos 70 vão se levantando pessoas, porque a mensagem de Cristo era bem parecida com a de João Batista, muito dura. A primeira mensagem de Cristo foi: se arrependam. As pessoas iam se levantando, pastor Lázaro, e indo embora. Jesus olha para Pedro com os outros discípulos e diz assim: e vocês não vão seguir a eles não? Aí Pedro se dobra no chão e diz: mestre, para onde nós iremos, se é só tu que tem palavra de vida eterna? Jesus vai curando, pastor Lázaro. Jesus vai libertando. E aqui nesse texto que nós estamos lendo, no versículo de número 11, Jesus chega diante de uma viúva. Que viúva era essa, pastor? A viúva de Naim. E agora a viúva de Naim é muito interessante, porque Jesus não marca encontro com essa mulher. Não estava organizado pelas pessoas Jesus entrar naquela cidade, mas Jesus queria ir naquela cidade. Naim era uma cidade que estava toda em luto, porque a mulher já tinha perdido o marido e agora perde o filho. E essa mulher, Lorena, ela ia passar fome. Por quê? Os judeus têm uma tradição. Graças a Deus, meu amigo Gilmar tem 3 filhos homens, para a glória de Deus. Se ele fosse um judeu, e se Gilmar agora
deixasse a sua esposa viúva para repreender em nome de Jesus, quem assumiria seria o filho mais velho. Tudo. Ele tinha a obrigação de sustentar a sua casa. Obrigação. Inclusive, na regra da lei deles, se o pai não deixasse o irmão casaria com a esposa, viu? Se o irmão fosse solteiro. O irmão do pai casaria com a mulher. Se não tivesse, o filho sustentaria a mãe, mesmo casando com uma mulher. E agora, morre o pai, e para piorar, morre o filho. Qual era a história do povo? Acabou a vida dessa mulher. Vai passar fome. Das duas umas, ou vai vender o corpo para comer, ou vai morrer de fome. Imagina a situação dessa mulher. E quando Jesus ia entrando em Naim, ele olha para a mulher, vê ela chorando e o texto diz: por que choras? Eita, essa pergunta é forte. Jesus sabia por que ela chorava. Claro que ele sabia. Ele queria ouvir da boca dela para resolver o problema dela. Aí vamos perguntar: você sabe por que Jesus não ia em cemitério? Quem sabe dizer? Você pode procurar na Bíblia aí. Jesus nunca foi no cemitério. O dia que ele foi um bafafador. Por quê? Porque Jesus não suporta ver pessoas mortas. Todas as pessoas que ele viu mortas, ele ressuscitou. Tudo. Por isso Jesus não ia muito em velório. Você pode ir lá. Nos dois lados que ele foi, os dois ressuscitaram. O terceiro, que já estava podre, 4 dias, ressuscitou também. Então Jesus ele não ia muito não, no cemitério, porque ele sabia que se ele fosse lá, ele não conseguia olhar uma pessoa morta. Bora, levanta. É por isso que quando Jesus vai chamar Lázaro, ele tem que chamar o nome Lázaro. Porque se ele diz, morto, vem para fora, todos os cadáveres assim, recompõem. Deu uma ideia. Por isso que ele disse Lázaro, porque ele tinha uma pessoa específica para ele mandar buscar. Vem para fora. Lázaro lá, no seio de Abraão, largou o seio de Abraão e voltou para dentro do corpo. O corpo estava podre, ficou perfeito imediatamente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu estou falando tudo isso, porque João sabia de tudo isso. João estava ouvindo tudo isso. Foi ele que disse que Jesus era o Cordeiro de Deus. Só que agora, nesse capítulo que nós lemos, 18, João entra num colapso. E vou pregar sobre isso. Eu vou ser bem breve. João, que Jesus disse, depois desse texto aqui, mais para frente, Jesus vai dizer que homem nascido de mulher nenhum seria maior que João. Tem noção quem era João? Só que João entra em colapso. Quando eu leio isso na Bíblia, me deixa confortável. Me deixa confortável em errar. Me deixa confortável em esfriar na fé. Me deixa confortável. Como assim, pastor? Porque se João, não houve homem maior do que ele na terra, entrou em colapso perguntando, manda realmente saber se esse aí é o Cristo mesmo? Eles cresceram juntos, nasceram juntos, João batizou ele, João disse que ele era o Cordeiro de Deus. Agora pergunta, será que esse aí que é mesmo? Será que esse aí que é o Cristo? João entrou no colapso e criou dúvida no seu coração. Quando eu estava hoje, quem liberou essa palavra para mim foi a minha pastora. Ela me fez uma pergunta, e essa pergunta desencadeou essa mensagem. Uma pergunta ela fez. João entrou num colapso, pois ele não estava numa boa fase. Sabe onde é que João estava aqui? Na prisão. João mexeu com gente grande, porque João sabia, isso aí revelou o pecado de todo mundo. E ele foi mexer com o pecado de gente grande. Gente grande queria a cabeça dele. E agora, João, dentro da penitenciária, da prisão, irmã Kelly, entra em colapso. Fica criando dúvidas na cabeça. Será que é esse Jesus mesmo? Será que esse aí é que é o Cristo Salvador? Será? E as perguntas vão vindo. Será? Será mesmo? Aí eu entrei num diálogo com Deus. Tirar dúvidas
É normal. Entrar em colapso é normal. Só que existe uma coisa que nós temos que ser muito verdadeiros. Em antes de espalhar algo criado na nossa cabeça, procurar saber se o que nós estamos pensando é verdade ou não. Aqui está o grande mistério. Por quê? O nosso adversário, ele quer que a gente pense e quer que a gente fale o que a gente pensa. Agora cá entre nós, Francisco, falar o que pensa tem um peso muito grande. Falar o que pensa é algo muito perigoso. É por isso que João, antes de falar, ele perguntou e disse: vão a ele e perguntem: tu é o Cristo de verdade? João, antes de falar, afirmar, ele queria que o próprio abrisse a boca e dissesse. Isso é lindo da parte de João. Pastor, você está passando a mão na cabeça de João? Não. João está errado, mas consertando ele. Porque ele entrou em colapso, criou dúvida, mas ele quis saber a verdade da boca da dúvida. Aqui eu estou mistério. É a mesma coisa da pessoa chegar e falar: ei, eu acho que fulano que roubou ali, eu acho. Eu estou achando que a minha vizinha está com amante. Eu sei quem é amante, eu sei. Cuidado com as dúvidas. O nosso inimigo, ele é especialista em primeiro nos deixar em colapso. E no meio dos colapsos, ele nos colocar dúvidas. Cuidado. Cuidado, porque as dúvidas, elas são perigosas. As dúvidas são algo que pode acabar com você. Imagina um marido pega o celular da esposa e a esposa fala: não, depois tu mexe. É o quê? Dúvida. E a dúvida tem aliança com o nosso inimigo. Diga assim: a dúvida nasceu no coração do inimigo. Satanás disse assim: será eu maior do que ele? Eu quero o trono acima dele. Nasceu no coração dele. Foi no coração dos irmãos que um irmão disse assim: por que Deus recebe mais adoração dele do que a minha? Aí o irmão mata o outro, Abel e Caim. Mata o irmão e Deus pergunta: cadê teu irmão? E por acaso eu sou guarda do meu irmão? Respondam. Porque as pessoas que têm dúvidas, elas perdem também suas características. Cuidado com as dúvidas. As dúvidas são perigosas, porque elas vão envolver a gente e levando a gente para um precipício. Será? Uma vez eu lembro que eu trouxe uma profecia para a igreja, lá do Acre. Eu trouxe uma profecia para a igreja muito pesada. Eu estava pregando tudo de domingo, Deus me deu uma visão na igreja. Eu via duas jovens cavando 12 covas. Elas estavam olhando, chá. Na frente do altar, assim, as covas, eu via, nítido. Eu parei o culto, eu parei a palavra. Falei: Deus, irmão, Deus está dando uma visão aqui. Aí todo mundo já com os olhos. Eu vejo duas jovens, estão aqui dentro dessas jovens, abrindo covas aqui na igreja. E eu via elas fazendo as pessoas assim pela mão, ó. Botavam na cova e faziam assim. Aí, pessoal. Aí o diabo vinha, fechava a cova e ria. Aí elas pegavam o outro e aí eu falei: fulano, vem cá, fica aqui. Eu fui trazendo um por um, Francisco. Fulano, vem cá, fica aqui. Fulano, vem cá, fica aqui. Eu falei para eles: nunca duvidem de quem eu sou. Estão tentando por aí desconstruir quem é o pastor Glaucio, eu disse. Eu disse: cuidado. O diabo está arrumando uma cova para cada um. O irmão está repreendido. Tem gente que quase passa lá na cruz. Está repreendido, pastor, em nome de Jesus. Eu falei: vigia.
o diabo vai colocar dúvida no coração de cada um. Quem sou eu? Será que isso é um de Deus mesmo? E ele falou assim, ó, e tem alguém aqui que quando acabar o culto vai dizer, isso que ele falou nem é de Deus, ele está inventando. Resumindo, as irmãs acabavam o culto na casa dos irmãos. Pastor, não me deu não, pessoal. Tudo fingimento. Elas iam, a casa pô. Resumindo, foi afastando. Saindo, outros caíram, outro foi para droga, outro deixou a mulher, aí foi pá, derrubando, tom. E as duas, pastor, até hoje estão lá, jogadas no lixo, desviadas. Porque, irmãos, o nosso inimigo, a dúvida foi criada por ele. Deus não trabalha com dúvida. Deus, ele fala, vá, pode ir. Deus fala assim, faça, pode fazer, viu? E quando ele manda fazer, ele assume o compromisso. Abraão estava no deserto, eu disse, cava o poço. Cavou o poço e deu água. Abraão estava na cidade chamada Gerar e não gerava mais. Veio Abraão, plantou em Gerar, nasceu em Gerar, fez poços em Gerar. Veio Isaac, anos depois, os poços tudo tampados. Deus falou, destampa tudo, ele destampou tudo. Os inimigos vieram tampados, de novo Deus dizendo, continue insistindo. E Deus veio lá, Deus não gera dúvida, irmão. Faça, filho, faça que eu vou fazer. Aleluia. Deus olhou para Satanás e disse, tu viu meu servo Jó? Vi não. Ou então veja, olha para ele, homem íntegro, fiel. Deus ele sabe a verdade. Ele é reto, homem reto, foge da aparência do mal. Aí Satanás querendo colocar a dúvida. Também eu sou dar tudo para ele. Então arranque tudo dele. Vou lhe mostrar quem ele é. Não tem dúvida não, Satanás tem dúvida. Satanás, no deserto, Jesus, 40 dias no deserto, ele chega para Jesus e diz, se tu, dúvida, se tu és, filho de Deus, transforma essa pedra em... Aí Jesus disse, nem só de pão foi o homem, cortou a dúvida. Mas o homem vive pela palavra que está na boca de Deus. Aleluia. Aí Jesus vai de novo, se tu és o filho de Deus, aí a Bíblia diz, olha só como o diabo tem poder. O diabo pega Jesus e leva ele para o pináculo do templo, no lugar mais alto. E diz, se tu pular daqui, manda os anjos te aparar, tu não morre não. Jesus disse, está escrito, não terás o Senhor teu Deus. O diabo pegou Jesus e levou Jesus para o pináculo do templo. Sabe o que o diabo pegou dele? Agora a pergunta é, se o diabo conseguiu arrancar dessa parte dos anjos do céu, com mentira, imagina nós o que ele faz para a gente. Tu é anjo, tu é melhor que anjo, tu é mais poderoso que anjo. Eu vou te falar só o poder de um anjo. Um anjo, na Bíblia Sagrada, ele destruiu 189 mil inimigos com uma espada. Ele destruiu 189 mil assassinos. Um anjo destruiu o principado da Pérsia, ao qual Daniel orava. Um anjo poderoso. Agora imagina o diabo colocar uma dúvida dentro do seu coração. O que ele não pode gerar dentro do seu coração? Imagina ele dentro da prisão, falando ao ouvido de João, ei, tu não disse que ele era o Senhor? Por que tu está aí então? Tu está aí jogado às traças, comendo o resto de comida, e ele está lá, sendo sustentado pelas viúvas. Imagina, Satanás aqui, Imagina, irmãos, não caia na dúvida. Cuidado com as dúvidas. Pastor, eu estou em dúvida do negócio aí. Vá lá e resolva logo. Antes que a dúvida cresça no seu coração. Vá lá e resolva. Venha cá, sente aqui. É verdade isso? Você falou isso de mim? A gente tem que ter medo não. A gente tem que ter medo é da dúvida criar algo pior. João criou a dúvida. E João era um homem de discernimento, viu? Criou a dúvida e disse, pergunte a ele se é ele mesmo. E Jesus é tão amoroso, irmão. Eu fico mais apaixonado por Jesus. Jesus é o amor dele é tão surreal, que ele podia falar qualquer coisa para João. Ele podia dizer assim, João, meu primo, que me batizou, tendo dúvida de quem sou eu. Não, diga para ele mesmo descobrir. Jesus não. Jesus diz, mande dizer a ele, que esse é o que faz os cegos enxergarem. Diga a ele que os coxos estão se levantando. Ele disse, diga a ele
ele que os leprosos estão ficando limpos. Diga a ele que os mortos estão ressuscitando. Aí, eu acho lindo. Aleluia. Aí eu acho lindo. Jesus fala no versículo, ele diz assim no versículo 27. Vamos ler, abre a Bíblia aí. Meu Deus. João ficou com ciúme, tá, gente? Não foi só tudo não, foi com ciúme também. Porque o pessoal chegava até João e falava assim: João, teu discípulo está tudo com ele, viu? Ele está plantado na situação dele. Ei, João, teus amigos tudo andando com Jesus. Tu está aí sozinho. A primeira resposta de João foi: não, o que importa é que ele cresça. Ele é o que é o líder. No começo João disse assim. Só que eu aprendi lá no Acre, não sei como é que vocês ouvem por aí, que eu aprendi assim, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A primeira vez que vieram, João, eu disse, estou tudo dando com Jesus. João disse, é ele mesmo, ele é que é o líder. Coitado de mim, eu sou o melhor da casa. Segunda vez, mesma coisa, repreendeu. Ei, não, faça a vontade dele, ele é o Senhor. Aí agora, será que é ele mesmo o Senhor? Ciúme. Então diga comigo, a dúvida e o ciúme descaracterizam pessoas. Irmão, pessoas enciumadas é nojento. Porque pessoas enciumadas, tipo assim, um amigo, que é meu amigo, veio me aproximando de outro amigo, Francisco. Aí agora começa a falar só com Francisco, deixa um pouquinho, fica com ciúme. Aí começa a inventar coisa, rapaz, Francisco, gente boa não. Francisco é ali, começa a inventar para destruir. Não funciona assim? É por isso que o ciúme e a dúvida ela vai descaracterizando as pessoas. Sabe qual é o problema? A gente deixar isso nascer e crescer. Porque quem aduba as coisas dentro de nós, irmão, somos quem? Eu estou assistindo uma série, vou até fechar a Bíblia. Eu estou assistindo uma série que um cara cai do céu, um mago poderoso. Aí veio duas princesas e tentaram falar para ele que ele era um mago. E o mal ia entrando no coração dele, ia entrando, e ele ficando poderoso. Aí um manã chegou para ele, pegou na mão dele e disse: você não é o que dizem que você é. Aí ele olha assim e fala: não, sabe quem sou eu? Eu sou bom. Ele diz: eu sou bom. Aí vem a luz e disse: pastor, eu percebo que o nosso inimigo, ele quer mudar o que nós somos. E só há um jeito de ele começar a mudança em nós. Primeiro, na dúvida. Ele quer mudar a gente, com dúvida. Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que é isso que eu quero? A pior coisa que tem é quando alguém recém-casado, casa, começa um probleminha. Ai, será que é isso que tem para a minha vida? Estava tão bom quando eu dúvida. O filho sai de casa, será que é isso mesmo? É o tempo desse filho sair de casa? Será que esse filho não vai passar fome? Não. Será que esse filho vai? Será que esse filho, meu Deus, será que vai dar tudo? Meu Deus, e agora vem com o menino, vê se ele está. A dúvida. Casa com alguém, arruma um relacionamento novo, aí já falou, a pessoa toca. Meu Deus, será que é o ex dela? Será que é? A dúvida é satânica. Se você tiver dúvida de alguma coisa, finalize a criança. Se tiver dúvida de alguma coisa, faça como João. Faça como João. Você sabe que ele não foi lá, o Cristo, porque estava preso. Ele enviou mensageiros de confiança. Vai lá e pergunta para ele se é isso mesmo. Quando os discípulos voltam, João fica arrependido. O Senhor ele mandou dizer que os cegos estão enxergando. Eu fico imaginando João chorando. Verdade. Como é que eu pude duvidar do meu irmão? Eu não sei o que é que o inimigo tem que colocar em seu coração. Mas não deixe, não alimente as dúvidas. Existe no seu coração sementes sendo semeadas todos os dias.
O seu coração, você sabia que Deus não tem acesso ao seu coração? Só que tem domínio do seu coração é você. É uma terra que Deus não manda sem permissão, é o coração. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Isso. Aquele que abrir a porta e ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele será comigo. Outro texto. E uma semente caiu em terra fértil. E veio o dono da terra, a adubou e ela deu crescimento. E a outra feita, uma semente também cai em rochas. O sol seca ela, queima ela até começa a brotar, mas morre. Então o seu coração é uma terra que só você pode dominar. Se seu coração está com dúvida, trabalhe para que essa dúvida morra. Se o seu coração está entrando alguma coisa para mudar as pessoas da sua vista, porque o inimigo ele quer mudar as pessoas da nossa vista. Fulano é tão bom, fulano é tão gente boa, aí um dia a pessoa está mal, um dia mal, a pessoa dá uma ratada, aí você esquece tudo que ela fez de bom. Eu sabia que fulano não prestava, olha aí, ó. Isso que eu falei. Aí a pessoa é assim, acerta 1000, erra uma, pronto, olha aí, eu falei, ó. Desse jeito. Não deixa a dúvida germinar no seu coração. Fique de pé. Pregação rápida de Deus. Glória a Deus.